Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de literatura contemporânea. Lembrando, gente, que a última parte que nós vimos na aula anterior é a respeito da literatura, poesia marginal. Justamente, gente, o que a gente vai dar continuidade agora. Vale lembrar que esses artistas que pertenciam a essa parte marginal, eles escolheram esse nome de propósito. Por quê? Eles eram contra tudo, então eles estavam à margem de tudo da sociedade. Então, o primeiro artista que nós vamos ver é o Paulo Leminski. Ele nasceu em Curitiba, capital do Paraná, no dia 24 de agosto de 1944. Dono de uma inteligência invejável, foi escritor, poeta, músico, crítico literário e professor de história. Escreveu seu primeiro poema em latim, ainda criança, quando vivia em um internato religioso. Suas primeiras publicações foram em 1964, quando Leminski publicou 5 poemas na revista Invenção, organizada pelo poeta concretista Décio Pignatari. Então, gente, o Leminski, ele é um poeta que veio do Paraná no ano de 44. Ele, gente, sempre é lembrado por conta da sua grande inteligência. Então, ele tem uma inteligência invejável, tanto que ele se aventurou em diferentes tipos de arte, além de ser crítico literário e também trabalhar como professor de história. Gente, ele escreveu o primeiro poema em latim quando ele era criança, então, né, não é qualquer pessoa que sabe latim. Também, gente, ele começou então a publicar os seus poemas em 64, quando ele vai publicá-los então na revista Invenção. Em 1968, casou-se com a poetisa Alice Ruiz. Juntos, tiveram 3 filhos. Miguel Ângelo, que faleceu aos 10 anos de idade devido a um linfoma, Áurea e Estrela. A influência da cultura japonesa se nota na figura de Basho, poeta nipônico nascido em 1644, biografado por Leminski, e na forma poética imortalizada por ele, o haikai. Leminski escreveu mais 3 biografias de Jesus Cristo, do poeta Cruz de Souza e de Dostoiévski. Então, gente, nós percebemos que o Leminski ele sempre foi ligado muito a esse universo das artes, tanto que ele casou com uma poetisa, Alice Ruiz, que está viva e ainda produzindo. E, inclusive, gente, esse amor dele pela cultura japonesa vai passar para Alice Ruiz também. Tanto que ela está produzindo e produz também haikais. Então, eles tiveram 3 filhos. E, gente, o Leminski ele vai levar muito a sério essa questão da cultura japonesa. Tanto que ele vai utilizar, sim, haikais. E também, gente, vale lembrar que pouca gente sabe disso, mas ele gostava de fazer, biografias. E assim, se espera que ele faça de grandes escritores, mas alguém imaginava que ele ia fazer a biografia de Jesus Cristo? Não, né? Paulo Leminski é um poeta bastante diferenciado. E apesar de viver e produzir sua arte à margem das grandes editoras e dos grandes autores, o poeta curitibano não era próximo de outros poetas ditos marginais, como Ana Cristina César e Cacasso. Foram sua ideologia e seu espírito livre que possibilitaram sua poesia de vanguarda, sendo hoje considerado o maior nome da poesia desse movimento. Faleceu em 7 de junho de 1989, devido ao agravamento de uma cirrose hepática. Então, gente, o Leminski, ele é um dos grandes representantes que nós temos, então, dessa poesia marginal. E, gente, ele não era próximo de outros autores que também produziam esse tipo de poesia, algo que a gente vai ver que é bastante comum dentro da poesia marginal. Só que assim, gente, ele é considerado o maior nome da poesia marginal. E faleceu, gente, de forma bastante precoce.
Vamos ver então sobre as suas características e obras. Desde seus primeiros poemas, Paulo Leminski se arriscava na linguagem breve, concisa, imitando a poesia japonesa de estilo haikai. A amizade com os poetas concretistas Haroldo de Campos e Décio Pignatari também influenciou sua literatura, sendo parte dela composta de poemas com um aspecto visual em evidência. Devido à estreita relação entre música e poesia, claramente visível na sua obra, Leminski criou várias letras de música para cantores da Jovem Guarda e do tropicalismo. Então, gente, o Leminski, ele escreveu haikais, mas antes mesmo de produzi-los, ele já era bastante influenciado, então, por essa cultura do poema menor. Tanto que a gente tem uma poesia bastante concisa, curta, vinda do Leminski. E também, gente, obviamente, a amizade dele com os concretistas também é algo bastante importante. E também nós temos várias músicas que foram compostas pelo poeta. A poesia de Leminski mistura o erudito com o popular, criando uma linguagem única. Por outro lado, as formas exploradas por Leminski são as mais variadas. Encontramos em sua obra poética poemas minuto, curtos e diretos, e muitos haikais, mas também encontramos poemas mais longos em línguas estrangeiras, principalmente francês e inglês, e com forte apelo visual. Então, gente, o Leminski ele vai misturar essa coisa do popular com o erudito. Também, gente, é importante ver que ele vai ter essa forma poética muito vasta. Tanto que ele tem um livro, né, que depois foi editado, chamado Toda a Poesia, que eu tenho certeza que vocês já viram, que tem uma capa laranja e tem o bigode do Leminski. E a gente percebe nesse livro poemas em várias línguas, até em polonês, porque ele curtia aprender idiomas. E também, gente, nós percebemos que os poemas dele têm, né, muito dessa herança concretista, justamente por conta desse apelo visual. Isso demonstra que, antes de qualquer característica, a liberdade poética está em primeiro plano. Outro aspecto frequente é a metalinguagem, pois a palavra tem uma liberdade que pede ao poeta reflexão sobre a obediência dela. Então, gente, o Leminski, ele tem essa liberdade poética, essa liberdade de criação, então ele quer aproveitar todo o espaço. Outra poeta que nós temos, que também faz parte da poesia marginal, é a Ana Cristina César. Nasceu em 2 de junho de 52, na cidade do Rio de Janeiro, em uma família protestante e de grande cultura. Diz que começou a ditar sua poesia para a mãe aos 4 anos, enquanto andava apoiada no sofá, com os passos marcando o ritmo dos versos. Em 69, ganhou a bolsa de estudos na Europa. Ingressou no curso de letras no Rio de Janeiro, cuja formação lhe permitiu atuar como professora de literatura e crítica literária. Então, gente, estamos falando aqui de outra escritora, né, Ana Cristina César, que ela é muito precoce no mundo literário, tanto, né, que nós vemos que ela diz que o seu primeiro poema foi quando ela tinha 4 anos. Outra coisa, gente, que é importante, ela era formada em letras, então ela conhecia os mecanismos de produção de um poema. Foi uma editora intensa, uma tradutora intensa e uma poesia intensa. Em 1979, terminou seu mestrado em comunicação e publicou seu primeiro livro, Cenas de Abril, em uma edição independente. 3 anos depois, em 82, lançou seu livro mais importante, A Teus Pés. Faleceu em 29 de outubro de 83. Então a gente pode ver que Ana Cristina César tinha tudo de forma muito intensa, seja a parte de editora, de tradutora ou então de poetisa. Então ela levou isso muito a sério. Tanto que o seu primeiro livro, gente, é publicado em 79, ano que ela termina o seu mestrado. E após isso, em 82, ela lança então seu livro mais conhecido, A Teus Pés. E quais são as principais características dela?
Em boa parte de sua obra poética, se não nela toda, Ana Cristina César mantém uma linguagem híbrida entre o ficcional e o autobiográfico. Claro que isso pode se aplicar, de alguma forma, a todo o poema, devido ao subjetivismo e à imersão do eu lírico. Também por isso foi, sem dúvida, a voz feminina que mais se destacou entre os poetas marginais. Então, gente, ela tem essa linguagem híbrida. Híbrido é algo que é misturado, então, entre o ficcional e o autobiográfico. Então, gente, nós percebemos, né, que nós temos esse subjetivismo e essa imersão do eu lírico. Tanto que isso, gente, torna ela a mulher que mais ganhou destaque na poesia marginal. E segundo José Castelo, Ana Cristina César foi uma personagem do século XIX que viveu no século XX. O crítico percebe na poetisa uma dualidade. Por um lado, temos a menina de Ipanema, que parece voar ao andar como bailarina. Por outro, temos uma poetisa de voz pungente, forte, crítica e, por vezes, amarga. Então, gente, a Ana Cristina César era alguém que estava basicamente vivendo no tempo errado. E também, gente, nós temos essa dualidade, ela, né, sendo a garota, a menina, desculpa, de Ipanema, que parece voar ao andar como bailarina. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma poetisa forte, crítica. Então, a gente percebe essa dualidade. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!